Ouvinte, muito bom dia. Momento Espírita está voltando com mais uma edição. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garças, São Paulo. Apresentado todos os domingos neste horário, Momento Espírita também é transmitido simultaneamente pelas web Nova Alternativa FM. Você pode assistir os programas Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade Você, com áudio e imagem pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. Hoje é 25 de janeiro de 2026, estação verão. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas que trataremos nesta edição. Você já procurou fazer uma avaliação de sua vida? A ação dos obsessores na vida sexual das pessoas. Será que vamos ter que esperar muito pelo mundo de regeneração? Reação do espírito à reencarnação compulsória. Allan Kardec já nos alertava contra o charlatanismo. O pensamento está na base de todos os acontecimentos. Caminho de Damasco voltou às suas atividades. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. Livro que vamos sortear na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro 7 Histórias de Pecados, a Gula, romance de espíritos diversos recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, editora M. Mande sua mensagem para o 14 981 05 15 35. Equipe de Momento Espírita, sonoplastia e supervisão técnica Leandro Carvalho e Augusto Tavares. E na escuta o Cláudio, aguardando o seu chamado. Apresentação de Luciana e Marco Antônio. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, preste atenção. Ao que tudo indica, duas forças contrárias atuam em nossa disposição íntima no dia a dia. Uma que pede movimentação e outra que insiste em que fiquemos parados. Examine bem o seu corpo. Quanto mais idade você tiver, mais dificuldade terá em se movimentar. No entanto, quem tem o hábito do movimento, quem se acostumou a uma vida dinâmica, mesmo numa idade avançada, não suportará ficar parado. Sempre sentirá um impulso de fazer alguma coisa. A mesma regra funciona para quem se acostumou a uma vida sedentária e que, portanto, não gosta de se movimentar, preferindo permanecer imóvel e confortável no seu cantinho. Claro, todos sabemos que a natureza nos pede movimento e o mais saudável, portanto, é pôr o corpo em ação, mesmo porque, pelas leis naturais, tudo que não é usado se atrofia. Esta lei do movimento é, por conseguinte, uma lei da natureza. Tudo na natureza está em constante movimentação. E ela não funciona apenas e tão somente para a vida física, para a vida biológica, mas funciona também e com mais forte razão ainda para o lado espiritual da vida, para a nossa vida mental, para a nossa vida emocional. Desse modo, a acomodação de uma maneira geral tanto prejudica o corpo quanto prejudica a alma. Sendo assim, saia um pouco de você mesmo. Além das ocupações habituais, procure algo importante de que se ocupar. Não se acomode na preguiça, nem se entregue ao excesso de conforto. A vida pede ação, movimento. Tudo aquilo que parece excessivamente bom e confortável, na realidade, não passa de um grande mal.
Empreguemos bem o talento que Deus nos deu em coisas boas e produtivas, que redundem em paz e alegria para o nosso semelhante e para a nossa própria consciência. Porque se enterramos esses talentos, como o homem da parábola que Jesus contou, vamos sair desta vida decepcionados conosco mesmos, com a nossa autoestima lá embaixo, como o aluno que frequentou as aulas folgadamente e que terminou o curso sem ter nada aprendido. Pelo seu desempenho na vida, que nota você daria a você mesmo hoje? Pense nisso. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Primeira questão de hoje ainda vem de nosso ouvinte de Vera Cruz. Um obsessor de gênero oposto pode fazer a cabeça de uma pessoa a ponto de ela acreditar que é transexual? Se sim, como o Espiritismo diferencia essa obsessão fascinadora da transexualidade real? Vamos à resposta. Por um motivo qualquer, um espírito que foi transexual na Terra envolve uma pessoa em processo obsessivo de dominação. Evidentemente, o fato não acontece por acaso. Algo muito intenso deve existir entre eles. Caso contrário, não haveria motivação para esse domínio. Dominação pela ação obsessiva, o obsidiado se rende aos seus apelos. E embora até então tenha agido como heterossexual, acaba mudando seu comportamento para atuar como trans. Embora não conheçamos nenhum caso semelhante na literatura espírita, achamos que isso é possível. Mas essa possibilidade se explica mais pelo vínculo que o encarnado deve ter com o desencarnado, como já dissemos. Na natureza, nada acontece por acaso e nada se dá de forma mágica, principalmente quando se trata da disposição íntima dos indivíduos, ou seja, por tendências aparentemente adormecidas nos seus conteúdos emocionais. Logo, se realmente o fato ocorrer, é porque o encarnado já estava na mira do obsessor. Na segunda parte da pergunta, o ouvinte quer saber como o Espiritismo encara tal situação. A resposta já está praticamente dada. E a pergunta seguinte dá continuidade ao tema, reportando-se à questão da transexualidade. E a pergunta é a seguinte: é necessário que o obsessor seja do gênero oposto do encarnado para causar essa confusão de identidade, ou um espírito do mesmo gênero pode usar a questão da transexualidade apenas como uma ferramenta de fascinação para desequilibrar o obsidiado? Não, como já dissemos, isso depende dos motivos em jogo. Por que um espírito que foi homem na Terra se aproximaria de um encarnado do mesmo gênero para fazê-lo agir como trans? Cada caso é um caso. E quando é o sexo que está em jogo, as coisas não mudam com tanta facilidade, pois os impulsos sexuais, ou seja, a libido, emergem do inconsciente profundo. Logo, é necessário que motivos muito fortes existam para que se dê esse tipo de obsessão. Próxima questão. É difícil até de imaginar que estamos perto de uma grande guinada no planeta. A humanidade ainda respira o ar do primitivismo pelas atitudes de egoísmo e de intransigência que preponderam no mundo. Será que ainda vai demorar muito para termos, pelo menos, justiça na Terra? Não podemos aspirar a um mundo melhor, enquanto cada um de nós não souber conviver bem com o seu próximo. O próximo pode ser um familiar, mas pode ser também um desconhecido com quem cruzamos no caminho da vida. Para que o mundo possa ser classificado em mundo de regeneração, conforme a classificação de Allan Kardec, precisamos
todos nós, melhorar o tipo de relacionamento que temos com as pessoas com quem convivemos. Numa de suas mensagens, Emmanuel questiona se temos dificuldade de viver bem com 4 ou 5 pessoas dentro de nossa casa, como queremos ajudar a humanidade a se melhorar moralmente. Nossa grande dificuldade é compreender que cada um de nós é responsável pelo que acontece em seu entorno. Para termos famílias melhores é preciso existirem pessoas dispostas a melhorar de comportamento. Para que a comunidade se eleve em termos de moralidade, a fim de que prevaleçam o respeito e a justiça entre seus membros, é preciso que as famílias que compõem essa comunidade se melhorem moralmente. Para que a justiça e respeito humano existam de fato em termos nacionais, com cidadãos e políticos à altura, é preciso que as comunidades que compõem a nação também melhorem. E do mesmo modo, para que a humanidade entre numa fase de desenvolvimento moral, onde a verdadeira justiça se mostre e onde o respeito caracterize as decisões das lideranças internacionais, cada nação precisa estar procurando o caminho da justiça e do amor. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se é possível os homens chegarem a um entendimento neste mundo, eles responderam: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. E o que vem a ser justiça segundo o Espiritismo? Na questão 875 de O Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte resposta: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Infelizmente, ainda trazemos conosco um ímpeto de dominação. Julgamo-nos melhores que os outros e temos dificuldade de reconhecer seus direitos. Por isso, nos arvoramos em julgadores, esquecendo que os outros também podem nos julgar. Ao defender a justiça, disse Jesus: não faceis aos outros aquilo que não quereis que os outros vos façam. E também, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Cada um está procurando avidamente seu bem-estar. Para isso não há limites. Hoje temos no mundo cerca de 875 milhões de pessoas que vivem na faixa da pobreza, passando fome, para uma população total do planeta de cerca de 8 bilhões de habitantes. Se houvesse uma disposição geral de lutar pela justiça, a grande maioria dos habitantes, incluindo uma minoria que vive na opulência, seria capaz de modificar o panorama social da Terra, atuando pela recuperação da população marginalizada. Nisso a gente vê como é difícil seguir Jesus. Aplicando seus princípios em nossa vida, vamos perceber o quanto temos dificuldade de ser justos, no sentido mais sublime da palavra, e, portanto, o quanto a humanidade ainda está longe de viver e praticar a verdadeira justiça. Próxima questão. É verdade que quando uma pessoa é amarga e intratável, está sempre revoltada com a família e tudo e com todos, só abre a boca para reclamar e criticar os outros? Ela é assim porque ela está passando por uma reencarnação compulsória? A expressão reencarnação compulsória foi criada para designar os casos em que o espírito reencarna por imperiosa necessidade, ou seja, ele não reencarna porque quer reencarnar. Fazendo uma comparação grosseira, apenas para entendermos a disposição do espírito, é como você ter que fazer um trabalho por obrigação, ou ter que se submeter a um regime alimentar quando o seu ponto fraco é comer. Essa condição de precisar reencarnar em determinada circunstância é provocada pelo próprio espírito, ao criar embaraços na sua jornada, agindo sem medir consequências e prejudicando-se a si mesmo. É o caso de um indivíduo que em vida anterior tratou muito mal as pessoas que estavam sob seu comando, causando-lhes sofrimento e levando-as à morte.
Seu ódio lesou as estruturas mais íntimas da alma e para reparar esse mal, ele precisa reencarnar contrariado entre aqueles que foram suas vítimas. É claro que suas condições íntimas, decorrentes de graves problemas da vida interior, vão refletir de algum modo nesta encarnação, exigindo uma educação muito mais trabalhosa por parte dos pais. Há adolescentes que cobram dos pais seus próprios problemas e chegam a dizer que não pediram para nascer. Em muitos casos, eles realmente não pediram e por isso culpam os pais pela sua presença nesta vida. A revolta, quando é um estado mais ou menos permanente da pessoa, nas mais variadas circunstâncias da vida, pode sim ser proveniente de uma reencarnação compulsória. E atenção, ouvintes. Livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandaram um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. 7 histórias de pecados à gula, romance de espíritos diversos, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, da editora M. Mande sua mensagem para o 14 981 05 15 35. Comentário de um ouvinte. O que contribui para que muita gente desconfie do espiritismo são os charlatães, que enganam as pessoas com suas profecias e suas revelações, que dizem que curam as piores doenças e que afastam os maus espíritos. Mas, na verdade, eles, os charlatães, é que são os maus espíritos. Não resta dúvida de que existe muita gente se passando por médium espírita e ao mesmo tempo explorando a boa-fé das pessoas que não sabem distinguir o verdadeiro do falso. Todavia, o espiritismo nada tem a ver com isso. Do mesmo modo que a medicina não tem culpa alguma se existem charlatães que se passam por médicos e prejudicam a população. O problema está no fato de não se conhecer o espiritismo, agravado pelas campanhas difamatórias que sempre se realizaram contra ele e que acabaram por criar uma imagem negativa a seu respeito. A nossa esperança é que o povo se informe cada vez mais sobre a verdade, tanto em relação ao espiritismo como em relação a qualquer outro tema de interesse. É o que aos poucos vem acontecendo graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente a internet, que mostra tudo a respeito de tudo, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Além do mais, crescem de maneira significativa a edição de livros espíritas e, consequentemente, o número de leitores, a grande maioria não espírita, que vão aos poucos se inteirando desses assuntos e tomando contato com a verdadeira fonte da doutrina, as obras de Allan Kardec. Você tem razão nesse ponto. Há pessoas que se dizem decepcionadas com o espiritismo porque foram vítimas de um falso médium que falou em nome da doutrina. Geralmente, essas vítimas perderam tempo e dinheiro porque acreditaram piamente nas promessas de um mau caráter, que outra coisa não fez senão prometer cura ou soluções de problemas, coisa que o espiritismo não faz. Nenhum médium, mesmo que seja um bom médium, mesmo que seja o próprio Chico Xavier, tem o condão de prometer e fazer acontecer alguma coisa nesses termos, pois não está ao alcance de ninguém comandar a ação dos espíritos benfeitores. O espiritismo, diz Allan Kardec em obras póstumas, não é mais solidário com os que se dizem espíritas que a medicina com os charlatães que a exploram, ou a verdadeira religião com abusos e crimes praticados em nome dela. E conclui, ele só reconhece por adeptos os que praticam seus ensinos, isto é, os que trabalham pelo próprio melhoramento moral, procurando vencer as suas más inclinações, trabalhando por serem menos egoístas e menos orgulhosos, mais benevolentes, mais humildes, caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo.
pois são esses os sinais característicos do verdadeiro espírita. Portanto, prezado ouvinte, que prestem mais atenção àquelas pessoas que vivem à cata de revelações de curas espirituais, de milagres ou coisas parecidas, e que se deixam levar por hábeis prometedores de soluções. Na verdade, onde entra o dinheiro quando o serviço espiritual é prestado, positivamente não se encontra o espiritismo. Pois a doutrina espírita, que usa da mediunidade para ajudar as pessoas, tem por lema o mesmo lema de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Bom, atenção, pais. As atividades de evangelização infanto-juvenil e mocidade espírita ainda estão em recesso neste período de férias escolares. A evangelização retorna em 8 de fevereiro. A Biblioteca Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Livro que estaremos sorteando logo mais ao final desta edição. 7 Histórias de Pecados, a Gula. Romance de espíritos diversos, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, editora M. Mande sua mensagem pelo WhatsApp para 14 981 05 15 35. E atenção, as reuniões de estudos do Caminho de Damasco, de segunda, quinta e sexta, às 20 horas, retornaram às atividades habituais para quem se interessar. Segunda, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta, estudo do Evangelho. E sexta, estudo do livro Libertação, da série Nosso Lar, de André Luiz. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. Atenção, ouvinte, neste primeiro mês do ano, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance espírita intitulado Hospital, de José Wagner Papini, publicação da editora M. Para receber o livro, basta se associar ao clube ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008. Repetimos, 14 996 69 5008, ou enviando e-mail para o endereço, dando nome e endereço de entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. O poder do pensamento. Num programa de televisão, perguntaram a um pesquisador espírita que valor ele dava ao pensamento.
O pensamento é tudo, ele respondeu. O pensamento é responsável por tudo que o ser humano realizou até hoje. Máquinas, aparelhos dos mais sofisticados, computadores, veículos para todas as situações, cidades que se ergueram, construções monumentais e uma riqueza imensa de ferramentas e utensílios que são colocados à nossa disposição todos os dias. Tudo é produto do pensamento. Para que essa imensidão de realizações pudesse acontecer, elas primeiramente foram criadas no pensamento de seus idealizadores e só depois materializadas por mãos humanas. Esse, porém, é um tipo de pensamento, aquele que conseguimos manipular conforme nossa vontade para nos ajudar a viver melhor. No entanto, o lado mágico de tudo isso é que o pensamento é invisível. Ninguém o vê e nem conhece sua natureza íntima. Nem mesmo a ciência sabe o que é o pensamento. O pensamento, segundo André Luiz, não se restringe a simples operações mentais capazes de criar e raciocinar. Ele se propaga como ondas eletromagnéticas e forma em torno de cada um de nós uma atmosfera mental. Nessa atmosfera psíquica ou psicosfera permanecem os resíduos vibratórios do pensamento, da mesma forma como um fio produz um campo elétrico ao seu redor. Forma-se então a nossa casa mental, onde prevalecem um padrão de pensamento sustentado pelos sentimentos que cada um costuma cultivar. Seus pensamentos são bons ou maus? Os espíritos superiores percebem de pronto a qualidade dos pensamentos emitidos por cada um de nós. Se os pensamentos forem bons, atrairão os bons espíritos. Se maus, atrairão os maus. Pelo princípio da similaridade, semelhantes atraem semelhantes. Essa sintonia é que pode constituir, em muitos casos, o princípio da obsessão, quando damos brecha à atuação de espíritos mal intencionados. Da mesma forma, se forem bons os pensamentos, sustentados por bons sentimentos, abriremos campo para merecermos melhor proteção. Cultivar bons pensamentos é ver as qualidades do próximo, procurar ajudar aqueles que não conseguiram vencer seus maus pendores, prestar auxílio moral ou material a quem precisa. Que tipo de pensamento você tem cultivado? Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, aproveitamento da encarnação. Da mesma forma que o aluno na escola pode obter bom aproveitamento durante o curso, cada espírito em cada encarnação também pode melhorar-se. É para isso que existe a encarnação. Caso contrário, o espírito não precisaria encarnar. Mas o aproveitamento nesta vida depende dele. Para isso, em cada encarnação, ele volta como um bebê, passa pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela idade madura e até pela velhice. Cada etapa tem um tipo de aprendizado. Desse modo, todos nós somos aprendizes no curso da existência. Aos pais compete uma participação fundamental para ensinar seus filhos e filhas a serem homens e mulheres de bem. Após a influência do lar, vem a escola e a vida. Em cada situação, temos a oportunidade de aprender. Aprender dentro da concepção da psicologia é mudar comportamento. Dentro da concepção espírita é melhorar-se moralmente. Verifique você o quanto aprendeu com a vida, se soube aproveitar suas experiências e quanto melhorou. Consulte sua consciência e veja com ela o quanto você ainda precisa melhorar para alcançar um nível satisfatório de aproveitamento desta encarnação. Se a sua consciência ainda lhe pede para fazer algo de bom que você nunca fez, experimente fazê-lo. Nós nunca sabemos quanto tempo ainda
vamos viver na Terra. E a nossa maior alegria depois desta vida é perceber que soubemos aproveitar bem a nossa encarnação. Vamos ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. 7 Histórias de Pecados, a Gula, romance de espíritos diversos, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, da editora M. O livro saiu para o ouvinte Antônio Milton Teixeira, residente em Garça. Parabéns, Antônio. E você, Antônio, pode retirar o seu livro na loja Leves, aqui de Garça, no horário comercial, na rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, com o Maris e o Vitor. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até nossa próxima apresentação. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.